Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Tatiane, sou professora de expansão de geografia de vocês. E a nossa aula de hoje vai falar sobre demarcação de terras indígenas e quilombolas no Brasil. O conteúdo: direito de povos indígenas e quilombolas, benefícios da demarcação de terras para a preservação do meio ambiente e das culturas locais. Objetivos: identificar algumas das particularidades das comunidades indígenas e quilombolas, analisar o direito de acesso aos seus territórios. Então vamos lá, vamos começar para nossa aula. É muito bom que vocês entrem e participem das aulas, porque ela vai falar sobre as comunidades tradicionais, né? Então, aqui nós já começamos com uma pergunta, né? Vamos começar. E não vamos começar o que lhe vem à mente quando falamos em quilombos em terras indígenas. Então, antes de explicar esse conteúdo, é importante que nós lembramos que tanto os quilombos quanto os povos indígenas, eles foram essenciais para o Brasil, para iniciar, né? E que os índios foram os primeiros escravos e que tentaram fazer com ele que eles fossem cristãos, né? E como são esses povos tradicionais do Brasil? Quando nós falamos de definição, existiu algumas necessidades de se estabelecer critérios, né? Para que isso fosse definido uma comunidade tradicional. Por isso, no decreto 6.040 de 2007, que ficou conhecido como Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, acabou criando-se alguns critérios que determinam a condição daquele povo, daquele grupo de indivíduo ser classificado como uma comunidade tradicional. Tranquilo isso? Então, o que define a formação de uma comunidade tradicional? Primeira coisa extremamente importante: práticas culturais próprias, ou seja, eles têm atividades, eles têm características, eles possuem determinadas manuseios, atividades próprias, coisas que os identificam. Cria-se uma identificação entre esses indivíduos. E além de criar a identificação, entre eles também cria uma identificação deles para aqueles que estão fora. Tranquilo? Então, reconheço aquela população por características próprias deles. Tranquilo? Segunda coisa, organização social. Muitas vezes esses grupos têm liderança, têm grupos específicos. Também é uma condição interessante. Uma organização social onde tem grupos daquele povo que faz determinada atividade. Tem um grupo que já faz outra coisa. Então, você tem uma organização social dentro daquele grupo, dentro daquela comunidade. Terceira coisa interessante também de ser falada é um território específico. Essa população normalmente ela é caracterizada também pela relação que ela estabelece com aquele território específico. Pode ser uma região próxima aos rios, pode ser uma região de floresta, pode ser uma região litorânea, pode ser uma região próxima às foz dos rios, certo? Então, cada comunidade ela vai ter um território
território específico, tá? De ocupação. E naturalmente ela vai ter uma relação da sua própria cultura, que eu falei antes, né? Relativas ao território que ela ocupa. Deu para entender até aí? Ficou claro? Por fim, tradição ancestrais ou tradição ancestral, ou seja, aquela cultura, aquelas características, elas foram ali passadas de pai para filho, de geração em geração. Ou seja, aquilo que se criou ali não é uma coisa natural da geração que está ali. Aquele grupo que está ali, ele está mantendo uma cultura de gerações anteriores. Ou seja, eles estão preservando culturas passadas de grupos mais antigos. Então, isso também era um fator determinante para caracterizar um determinado povo como uma comunidade tradicional. Então, eu posso deixar bem claro aqui o seguinte: práticas culturais próprias, organizações sociais próprias, território específico para ocupação e tradições ancestrais são as características que, pelo Decreto 60.640 de 2007, se estabeleceu aquelas características que determinam a formação de uma comunidade tradicional no Brasil. Tranquilo até aqui? Molezinha, né? Vamos continuar. Quais são as comunidades que existem? Existem inúmeras comunidades tradicionais. Só que é legal entender o que? Dessas comunidades tradicionais, a gente sempre faz uma divisão muito interessante, que é o quê? As comunidades tradicionais indígenas e as não indígenas. Por quê? Porque existe um grupo muito grande de comunidades indígenas, certo? Então, ela é uma comunidade tradicional? Sim, porém, ela é uma comunidade mais frequente de se encontrar. E em todas elas, muitas são indígenas, porém com características de tribos diferentes. Porém, temos grupos tradicionais e o grupo das tradicionais não indígenas, tudo bem? Muitas dessas não indígenas podem ter até características da mistura, da relação com os indígenas, mas não são propriamente os índios. Beleza? Vamos entender então. O primeiro que eu vou falar, eu separei 4 comunidades para a gente trabalhar e entender um pouco melhor as características de cada uma. A primeira são os indígenas propriamente disso. É uma comunidade importantíssima da origem do Brasil, ou seja, os índios, eles são pré-coloniais. Antes da chegada do europeu colonizador aqui no Brasil, já se encontrava aqui, ele já ocupava o território, ele já dominava esse espaço. Então, ele estava aqui dividido em milhares de tribos. Maior problema deles, com a chegada dos colonizadores, eles começam muitos grupos a serem dizimados. Ou seja, o que está acontecendo com os índios? O nível de população, ou seja, os índices demográficos estavam diminuindo. Hoje nós temos uma parcela muito pequena de população indígena se compararmos com o período do descobrimento. Tranquilo até aqui? Então, é sempre bom a gente lembrar a importância do índio, né? E que tudo veio a partir dele, né?
Do período do descobrimento era outra situação. Os índices demográficos, a população caiu e muito, ok? Além disso, uma grande diversidade de tribos, variação. Eu tinha tribo de floresta, eu tinha tribo de litoral, eu tinha tribo de regiões diferentes, e isso determinava características diferentes daqueles povos. Então, todos são indígenas, mas com características distintas, certo? Então, eram grupos que muitas vezes eram rivais, grupos que eram aliados e assim por diante. Isso começou a existir uma busca pelo direito do índio, com a criação da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, certo? O que é essa instituição? O que essa fundação começou a fazer? O objetivo dela era a proteção dos indígenas, das tribos indígenas e dos seus territórios. E começou então uma briga muito grande entre a FUNAI, que protegia os índios, e os grandes fazendeiros, que estavam tentando cada vez mais aumentar suas áreas de produção. Até hoje, isso é um conflito muito complicado e é discutido politicamente em muitas áreas. Tudo bem, gente? Os indígenas, nós não vamos aprofundar em todos, tá? Nós vamos dar um sobrevoo aí em cada uma dessas 4 comunidades, tranquilo? Tem muito mais a se falar de cada uma, mas vamos aos poucos. Segunda comunidade tradicional que nós vamos falar são os quilombolas. Importante, quilombolas são formados, as comunidades são formadas hoje pelos descendentes de africanos escravizados. Nós temos aqui o que? A maior parte desses grupos quilombolas, dessas comunidades quilombolas, são formadas pelos antigos escravos, pelos ex-escravos e a sua descendência. Hoje forma essa comunidade. Que comunidade é essa? E que território é essa? Então, os negros, na época, escravos, eles fugiam muitas vezes e formavam pequenas comunidades. E aí a gente chamava de quilombo, que era o local para onde eles fugiam e começavam a formar uma certa comunidade, um grupo, uma convivência. Estabelecia relações, tentavam manter as suas características tradicionais e isso foi mantido. Para vocês terem noções, alguns quilombos demoraram muitos a serem descobertos, mesmo depois do fim da escravidão. E, porém, hoje mesmo enfrentam alguns problemas. Quais são os problemas? Os quilombos, eles estão espalhados aí ao redor do Brasil, praticamente. Porém, hoje se enfrenta muitos problemas com a regularização da terra onde eles estão, que muitas vezes é de propriedade particular de algumas pessoas, mas ela já é ocupada por esses grupos há muito tempo. A infraestrutura básica reconhece que a terra é dos quilombolas, reconhece, mas as autoridades não vão lá para fazer uma rede de esgoto, instalar energia elétrica, nada disso. Saneamento básico, enfim. Auxílios governamentais. O apoio do governo para a criação dessas áreas também é outra situação importante. Para continuar, os caiçaras. Os caiçaras,
eles vão ser um povo tipicamente litorâneo. Eles ocupam uma região aqui do estado de São Paulo, litoral de São Paulo, e vai até o estado de Santa Catarina. Ali você encontra esses grupos caiçaras. Esse grupo é um grupo formado pela mistura, pelo processo de miscigenação entre os indígenas, os colonos europeus e os africanos. Então, eu tenho uma comunidade que foi criada pelo processo de miscigenação, tá bom? Além disso, eles trabalham duas atividades importantes: a pesca marítima, que talvez seja a principal atividade deles, e a agricultura primitiva. Muitas vezes está em uso de alguma, sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma ferramenta mais avançada. Uma coisa bem tradicional e para o próprio consumo. Show? Ficou claro? Por fim, os ribeirinhos. Os ribeirinhos talvez sejam os mais interessantes de serem falados em relação com o território. Eles recebem esse nome porque eles estão nas margens ou nas regiões próximas das margens dos rios. E o que acontece? A relação dos ribeirinhos em praticamente toda a sua cultura envolve de alguma maneira o rio. E isso é muito importante. O que acontece? É uma comunidade praticamente reconhecida pela sua proximidade de localização com os rios. A atividade econômica que eles exercem é basicamente a pesca e a caça e o extrativismo. Essa população ribeirinha normalmente é muito encurtada na região norte, certo? E na região norte, quando houve, por exemplo, a extração da borracha, o período do ciclo da borracha, foi muito essa população que foi lá extrair o látex, né? Retirar a seringa dos seringais para a produção da borracha. Por fim, as relações com a natureza também é uma relação interessante, que a gente fala das palafitas. Eles não estão ali construindo, eles estão ocupando, mas eles estabelecem uma boa relação, uma relação de sustentabilidade com a natureza. E isso é uma realidade presente em todos os outros, tá? Essa relação de sustentabilidade das comunidades tradicionais com a natureza é muito comum. Além disso, os ribeirinhos, eles normalmente constroem palafitas. O que são essas palafitas? São casas que resistem à cheia e a vazante, ou seja, o período de cheia e de seca dos rios. Ou seja, a casa, ela meio que flutua, então ela não fica, né? Eles constroem uma estrutura maior do que o nível máximo de cheia do rio. Então, quando o rio sobe, a casa não alaga. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo. Se ficou com dúvida, me pergunta, tá bom? E eu estou aqui, estou na escola para matar as dúvidas de vocês. E foi muito bom ter essa aula com vocês. E até a próxima, se Deus quiser.